E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo vamos abordar o estudo da força magnética e do torque em uma espira com corrente elétrica no interior de um campo magnético. Antes de iniciar, convém ressaltar que este estudo é a base de funcionamento dos aparelhos de medida de intensidade de corrente elétrica, como galvanômetros e amperímetros, bem como dos motores de corrente contínua. Observe o quadro. Nele, temos uma espira retangular de lados Azinho e Bzinho posicionada no plano YZ. De acordo com a regra da mão direita, vemos que o versor N, perpendicular ao plano delimitado pela espira, está orientado na mesma direção e sentido do eixo X. Consequentemente, a corrente elétrica estacionária estabelecida na espira está orientada no sentido anti-horário. Imagine que essa espira esteja imersa em uma região do espaço onde atua um campo magnético uniforme representado pelo vetor B, na mesma direção e sentido do eixo Y. E por fim, considere que essa espira possa rotacionar em torno de um eixo paralelo ao eixo Z. Muito bem? Vamos começar calculando a força magnética na espira retangular. Observe que, nos lados 1 e 3, a força magnética tem intensidade nula, pois o vetor dl é paralelo ao vetor campo magnético. Para você comprovar esse resultado, observe a revisão ilustrada no quadro. Nós já sabemos que o seno de 0 grau e que o seno de 180 graus são iguais a zero, anulando esse produto vetorial. Consequentemente, a força magnética nos lados 1 e 3 tem intensidade nula. Já no lado 2, a força magnética é dada pela seguinte expressão: I que multiplica a integral ao longo do caminho 2 do produto vetorial entre os vetores dl e b. Sendo assim, obtemos F2 igual a I que multiplica a integral ao longo do caminho 2 de dl vetor. Observe que dl vetor, neste lado da espira, só possui variação na direção z. Portanto, eu posso escrevê-lo como dz, z versor. Produto vetorial com o vetor campo magnético, b, y versor. Muito bem? Consequentemente, obtemos F2 igual, nós temos I vezes B, não se esqueça que o campo magnético é uniforme, que multiplica menos x versor. Observe que o produto vetorial entre os versores z e y nos dá justamente menos x versor. Para comprovar esse resultado, basta aplicar a regra da mão direita. Observe o quadro. Z versor, produto vetorial com y versor, nos dá menos x versor. Tudo isso multiplicando a integral ao longo do caminho 2 de dz. Muito bem? A integral de dz ao longo do caminho 2 é igual a bzinho positivo, pois a espira está sendo percorrida neste lado na mesma direção e sentido do eixo z. Consequentemente, F2 fica dado por I, nós temos menos I vezes Bzão vezes Bzinho, x versor. Vamos agora ilustrar a força magnética F2 no lado 2. A partir da regra da mão direita, aplicada já no cálculo, vemos que essa força está atuando na mesma direção, porém sentido oposto ao eixo X. Então vamos lá. A força F2 está atuando nessa direção e sentido, em oposição ao eixo X. Muito bem? Vamos agora calcular a força magnética no lado 4. Nós vamos utilizar o mesmo raciocínio. A força magnética F4 é igual a I que multiplica a integral ao longo do caminho C4 do produto vetorial entre os vetores dl e b. Sendo assim, obtemos F4 igual a I que multiplica
a integral ao longo de C4 de dl vetor. Mais uma vez, observe que dl vetor só possui variação na direção do eixo z. Portanto, eu vou escrever mais uma vez dz, z versor, produto vetorial com o vetor campo magnético, by versor. Consequentemente, obtemos F4 igual a I, que multiplica B, lembre-se mais uma vez que o campo magnético é uniforme, vezes menos x versor. Aqui eu estou repetindo o cálculo. Eu estou efetuando mais uma vez o produto vetorial entre os versores z e y, como eu fiz anteriormente. Tudo isso multiplicando a integral ao longo do caminho C4 de dz. A integral de dz ao longo do caminho C4 é igual a menos bzinho, pois neste caso a espira está sendo percorrida na mesma direção, porém sentido oposto ao eixo z. Consequentemente, a força F4 fica dada por, nós temos I vezes Bzão vezes Bzinho x versor. Vamos ilustrá-la agora agindo no lado 4 da espira. Observe que F4 está atuando na mesma direção e sentido do eixo x. Consequentemente, eu posso ilustrá-la nessa direção e sentido. Muito bem. Observe a figura obtida e os cálculos realizados até aqui. Note, analisando a figura, que a força magnética resultante na espira tem intensidade nula, pois a força F2 e F4 possuem a mesma intensidade, a mesma direção, porém sentidos opostos. E esse resultado pode ser enunciado de forma geral da seguinte forma: em qualquer circuito fechado C, com corrente elétrica estacionária, no interior de um campo magnético uniforme, a força magnética terá sempre intensidade nula. Matematicamente, esse resultado pode ser escrito da seguinte forma: a força magnética no circuito fechado C é dada por I, que multiplica a integral ao longo do circuito fechado C de dl vetor, produto vetorial com o vetor campo magnético. Observe que o vetor campo magnético foi colocado em evidência, pois se trata de um campo magnético uniforme. E a integral ao longo do circuito fechado C de dl vetor é igual a zero, justificando o resultado enunciado. Muito bem? Observe os cálculos realizados, a figura obtida. Dando sequência, analisando essa figura mais uma vez, vemos que o torque resultante nessa espira retangular é diferente de zero. Para calculá-lo, basta recorrer à seguinte expressão: o torque é dado pelo produto vetorial entre os vetores R e F. O vetor R, o vetor posição de cada força, já está ilustrado no quadro. Observe que o vetor posição R2 da força magnética F2 forma um ângulo de 90 graus com ela. E o vetor R4, o vetor posição da força F4 também, forma um ângulo de 90 graus com a respectiva força. Consequentemente, o torque no lado 2 fica dado por... Então, nós temos o torque no lado 2 é dado pelo módulo do vetor posição R2, que é justamente Azinho sobre 2, a metade deste lado da espira. Então, nós temos o módulo do vetor R2, Azinho sobre 2, que multiplica o módulo da força magnética correspondente, F2. Então, nós temos I Bzão Bzinho,
E de acordo com a regra da mão direita aplicada ao produto vetorial, vemos que o torque está atuando na mesma direção e sentido do eixo Z. Para você recordar, lembre-se da regra da mão direita, vamos reforçá-la. Você deve colocar a palma da mão na mesma direção e sentido do vetor R2 e girá-la de encontro à força F2. Você vai observar que o dedão aponta na mesma direção e sentido do eixo Z. Muito bem? Da mesma forma, o torque no lado 4 da espira fica dado por... Então, nós temos o módulo do vetor R4, mais uma vez, Azinho sobre 2, vezes o módulo da força F4 e Bzinho, na direção Z versor. Vamos mais uma vez ilustrar essa direção Z versor obtida a partir desse produto vetorial. Vamos colocar a palma da mão na mesma direção e sentido do vetor R4 e girá-la em direção à força F4. Observe que o torque está atuando na mesma direção e sentido do eixo Z. Muito bem? Analisando os dois resultados obtidos, vemos que o torque total na espira retangular é dado pela soma desses dois torques. Então, nós temos A sobre 2 Bzinho mais A sobre 2 Bzinho na direção Z versor. Então, nós temos I vezes Azinho vezes Bzinho vezes Bzão na direção Z versor. Muito bem? Observe o resultado obtido e os cálculos realizados até aqui. Dando sequência, vamos agora explorar um pouco mais esse resultado final obtido. Observe que Azinho vezes Bzinho corresponde à área da espira retangular. Portanto, eu posso escrever essa expressão da seguinte forma. O torque é dado por I vezes a área da espira retangular, que é Azinho vezes Bzinho, vezes B, Z versor. Muito bem? Esse resultado eu posso escrever da seguinte forma ainda. O torque, ele é dado por I vezes A, N versor, produto vetorial com B na direção Y versor. Vamos comprovar o resultado. Observe que o produto vetorial do versor N com o versor Y tem que dar Z versor. Então, vamos colocar a palma da mão na mesma direção e sentido do versor N e girá-la em direção ao versor Y. Observe que o resultado concorda. Nós obtemos um resultado na direção Z versor. A partir de agora, eu vou definir este primeiro produto como sendo o vetor momento de dipolo magnético da espira retangular com corrente elétrica estacionária no interior desse campo magnético uniforme. O vetor momento de dipolo magnético é dado por I vezes A, N versor. Muito bem? Consequentemente, o torque resultante nessa espira fica dado pelo produto vetorial entre os vetores momento de dipolo magnético e campo magnético. Muito bem? Observe o resultado obtido. Note que a unidade da intensidade do vetor momento de dipolo magnético é ampere vezes metro elevado ao quadrado. Muito bem? Analisando a figura uma última vez, vemos que essa espira vai rotacionar em torno desse eixo paralelo ao eixo Z, até estacionar quando o vetor momento de dipolo magnético, que está atuando na mesma direção e sentido do versor N, estiver alinhado, estando na mesma direção e sentido do vetor campo magnético aplicado. Muito bem?
Observe mais uma vez os resultados obtidos, os cálculos realizados até aqui. Com isso, eu encerro este vídeo. No próximo, nós vamos reforçar tais conceitos, tratando mais uma vez de uma situação que envolve uma espira retangular com corrente elétrica estacionária no interior de um campo magnético uniforme, só que agora essa espira retangular estará colocada de outra forma em nosso sistema de coordenadas. Com isso eu encerro este vídeo. Até a próxima.